O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Curve sua cabeça e ore mais uma vez comigo. Queridíssimo Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como sou grato, Senhor Deus, por estar na Tua casa com os meus irmãos hoje à noite reunidos para ouvir a Tua palavra. Te peço que o Senhor fale aos nossos corações, nos instrua neste salmo segundo a Tua vontade, para que saiamos daqui, Senhor Deus, alimentados, instruídos, orientados, guiados, ó Deus, segundo a Tua vontade, e não segundo a vontade do homem, mas segundo a Tua santa e gloriosa palavra. Assim fala aos nossos corações, eu te peço, fala ao meu coração, ao coração dos meus irmãos, ao coração daqueles, ó Deus, que estão aqui nos visitando hoje à noite, fala ao coração de todos. É o que eu te rogo e te peço, em nome de Jesus. Gratos ao Senhor, todos nós digamos amém. Amém. Eu peço que você permaneça com sua Bíblia aberta aí, por favor. Meus irmãos, não muito raro é lermos o versículo 1 do Salmo 23 em lugares dos mais diversos. É comum vermos o primeiro versículo deste salmo pintado no para-choque de caminhões, ou adesivado nas portas das geladeiras, ou estampado em camisas, ou colado nas portas das casas em pequenas placas, ou posto em letras garrafais nos vidros traseiros dos carros, etc. Em alguns lares e lojas, assim que você entra, você encontra a Bíblia constantemente aberta no Salmo 23, no primeiro móvel de entrada. Inúmeras vezes este salmo foi balbuciado, cantado, orado em leito dos hospitais, em cultos de ação de graças, naufrágios, guerras militares e na hora da morte de muita gente. Existe algo neste salmo que sempre nos causa uma profunda admiração. Ele pertence a uma categoria de salmos muito elevada entre os outros salmos. Sua beleza poética, acompanhada de profundidade espiritual, é absolutamente inigualável e estonteante. Charles Haddon Spurgeon dizia o seguinte: o Salmo 23 é a pastoral celeste de Davi, uma obra poética excelente que nenhuma das filhas das músicas pode superar. Um antigo escritor escreveu o seguinte: bendito o dia em que nasceu o Salmo 23. Com certeza este dia foi um tempo de glória na vida do rei Davi. Ele parecia estar em seus melhores tempos como rei de Israel quando compôs esta canção. Ele sabia perfeitamente que os momentos de refrigério da sua alma, das águas tranquilas e dos pastos verdejantes, era o amor de Deus lhe cercando por todos os lados da sua vida. Sua riqueza, seu poder monástico, sua paz imperial e o esplendor de seu ofício serviram apenas como degraus pelos quais pudesse subir para mais perto do seu Senhor. Veja como Davi começa este salmo.
Ele começa declarando que Deus é o seu bem supremo. O bem supremo do Davi não é o seu trono, não é o seu palácio, não é a sua riqueza, não é o seu ouro. O bem supremo de Davi é o Senhor. E ele afirma isto usando de forma veemente, logo no início, o pronome possessivo meu. Ele diz: o Senhor é o meu pastor, é o pastor dele. Esse pronome possessivo meu é o que dá todo um sentido, todo um amparo de comunhão, de segurança, de alegria, de paz, de intimidade entre Deus e o salmista. Por quê? Porque estar saciado, repousar em pastos verdejantes, ser levado para junto das águas de descanso, ter sua alma refrigerada e não temer mal nenhum, ainda que se ande pelo vale da sombra da morte, nada disso lhe seria realidade caso Deus não fosse o seu pastor. Toda essa linguagem, ela figura a realidade de um pastor de ovelhas que cuida perfeitamente bem de seu rebanho. O salmista aplica, meus irmãos, essa figura de linguagem ao cuidado que Deus tem sobre a sua vida, sobre a sua alma e sobre o seu coração. Com isso, Davi está nos dizendo que desfrutar desse doce cuidado do Senhor, e aqui é onde começa a coisa a ter um sentido mais preciso, é que desfrutar desse doce cuidado de Deus não é privilégio de todos, mas privilégio daqueles que são ovelhas de Deus. Eu já expliquei para vocês aqui que nas Escrituras nós temos dois tipos de graça: a graça comum e a graça especial. A graça comum é aquela que abrange todos os homens, como a chuva, o sol, o vento e todos os benefícios e privilégios que todos os homens desfrutam nessa terra como criaturas de Deus. Mas existe a graça especial. E essa graça especial, de acordo com as Escrituras, não é para todos, mas para aqueles que fazem parte do rebanho de Deus, do aprisco particular de Deus. João Calvino disse o seguinte: deve-se, porém, observar que Deus só é pastor em relação àqueles que, tocados com o senso de sua própria fragilidade e pobreza, sente-se dependente de sua proteção e que espontaneamente habita o seu redil e se deixa governar por ele. A ovelha de Deus, ela tem esse ponto, esse detalhe, esse caráter peculiar, é que ela se deixa governar por ele. William MacDonald, um comentarista, ele disse: apesar da popularidade mundial, o Salmo 23 não é um salmo para qualquer um. Aplica-se apenas àqueles que têm o direito de dizer: o Senhor é o meu pastor. Eu cheguei esses dias na casa de uma pessoa e na sala estava a Bíblia aberta no Salmo 91. E alguém então me perguntou: o que significa, o que tu acha que significa essa Bíblia aberta no Salmo 91? E eu respondi: significa que ela está aberta no Salmo 91. Mas o que assim, o que tu acha assim que tem? Que ela está aberta no Salmo 91. Mas tu não acha que traz mais proteção, não? Eu disse: espera, vamos lá. Vamos entender o Salmo 91. O Salmo 91, ele só faz sentido na vida de uma pessoa se aquela pessoa estiver colocando em prática o versículo 14 do Salmo 91. Como assim? Você quer toda a proteção que Deus possa lhe dar e que Deus promete no Salmo 91? Quero. Então pratique o versículo 14. E o que é que diz o versículo 14? Vá comigo rapidinho no Salmo de número 91, por favor. Salmo de número 91. Versículos de número 14.
aí sim o Salmo 91 passa a fazer sentido na vida dessa pessoa. Porque diz assim, olha o que diz o versículo 14. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Quer desfrutar das bênçãos do Salmo 91? Se apegue ao Senhor com amor. Com amor. Da mesma sorte é o Salmo 23. Quer poder dizer que o Senhor é o seu pastor? Se apegue ao Senhor com amor. Porque Davi está nos dizendo, meus irmãos, que pelo fato de Deus ser o seu pastor, aí sim ele pode experimentar com tranquilidade o pastoreio de Deus em todas as áreas da sua existência. Davi está nos conclamando a observar como Deus lida com aqueles que podem dizer: o Senhor é o meu pastor. A nossa proposição hoje à noite é muito simples. Assim como um bom pastor cuida das suas ovelhas, também Deus cuida bondosamente do seu povo. Então isso vai ficar muito claro ao longo de todo o Salmo, e nós vamos observar isso detidamente a partir de agora. Volte comigo ao Salmo de número 23 e veja comigo os versos de número 1 a 3. E nós vamos mastigando esses versículos para entendê-lo perfeitamente conforme está escrito. Ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Só até aí. Permaneça com sua Bíblia aberta, por favor. Observe. Quando Davi diz: o Senhor é o meu pastor, essa parte, meu pastor, no hebraico, ela está no gerúndio. E ela diz assim: o Senhor está me pastoreando. Me pastoreando, ou seja, Deus está cuidando de mim agora e continuamente. Deus está cuidando de mim agora e sequentemente. Ele não é um pastor ausente, mas ele é um pastor presente. A ação pastoral de Deus, ela é constante, ela é diária, ela é sempre. O pastor de ovelhas tinha, aliás tem, porque ainda temos pastores de ovelha, o papel de guardar, conduzir, alimentar, saciar, descansar a ovelha, salvar de doenças, procurar e achar a ovelha que se perdia do seu rebanho. Além disso, o bom pastor, ele devia conhecer todas as suas ovelhas pelo nome. O bom e verdadeiro pastor no Antigo Oriente era aquele que agia cuidadosamente com as suas ovelhas o tempo todo, constantemente, sem intervalos. Davi está dizendo, portanto, que é assim que Deus tem pastoreado a sua vida, diariamente, constantemente, tanto ao dormir quanto ao acordar. Deus continua cuidando dele com todo o cuidado e amor de um pastor. Quando no versículo 1 o salmista diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, grife essa partezinha final do versículo 1, nada me faltará. A melhor tradução dessa parte seria: de nada terei falta. De nada terei falta. Porque a conclusão de Davi é que Deus é o seu maior bem. Ele tem o Senhor e não sente falta de nada que possa ser comparado a ele. Davi está dizendo que não há nada em todo o universo mais precioso, mais glorioso, mais valioso, mais maravilhoso, mais santo, mais belo, mais especial, algo mais encantador, o qual ele possa sentir falta além de Deus. Não há. Por isso que ele diz: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Porque
Deus é o seu tudo. Deus é o que lhe preenche a alma. O mais precioso e maior bem que alguém possa possuir. Tudo de que precisa para ser feliz, Davi está dizendo: eu tenho absolutamente em Deus. Então no versículo 2, meus irmãos, ele emenda dizendo o seguinte, veja aí: me leva aos pastos verdejantes. O que significa isso? Isso significa, pastos verdejantes, que Deus não lhe deixa faltar o pão. Que o Senhor não lhe deixa faltar o pão de cada dia. No Salmo 37, versículo 25, o salmista disse: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. No coração, meus irmãos, no coração do Evangelho, Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. E no meio da oração do Pai Nosso diz o seguinte: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Isso é pasto verdejante. Mesa farta, mesa cheia. Logo, Deus como um pastor presente, Deus como um pastor que se preocupa conosco, que cuida das suas ovelhas, Deus se ocupa em nos suprir nossas necessidades mais básicas, como o vestir, como o calçar, como o comer, como o beber, tudo vindo como bênçãos dele, como nosso Pai. Então veja só o que Jesus falou a esse respeito aqui em Mateus capítulo número 6, por favor, se você puder abrir comigo. Mateus 6. A promessa de pastos verdejantes é exatamente essa. É isso aqui, é não andar preocupado com isso aqui, sabendo que o Senhor nos suprirá. Mateus capítulo 6, verso de número 25 em diante. Um texto conhecidíssimo. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está nos céus as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos? Porque os gentios, os incrédulos, é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, o bom pastor que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. O pasto verdejante vai ser acrescentado. Verso 34. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Veja, esse texto mostra, meus irmãos, como Deus cuida de um modo especial do seu povo, daqueles que se chamam pelo seu nome, daqueles que o amam, que se apegam a Ele com amor, daqueles que reconhecem a sua total dependência e necessidade do Senhor. O salmista está dizendo: Deus cuida de mim em minhas necessidades mais básicas. Por quê? Porque Ele é o meu pastor. Deus jamais desampara o seu povo. Deus jamais desampara os seus. Deus jamais deixa os seus à míngua. Jamais. Então, voltando ao Salmo de número 23, no versículo 2, ele diz que o Senhor, além de o conduzir aos pastos verdejantes, o leva para junto das águas de descanso. Ou seja, águas de descanso são águas sem correntezas, nas quais as ovelhas podiam saciar a sua sede. Obviamente, meus irmãos, que Davi está usando uma linguagem figurada para falar da sede existencial que todo homem tem. Aquela sede, como disse, se não me falha a memória, Blaise Pascal,
que o homem tem um vazio dentro dele, tem um espaço dentro dele, um buraco dentro dele, que só Deus pode preencher esse espaço. Nada mais o pode preencher. Então é essa sede existencial, aquela sede que cada homem tem dentro de si, a sede que só Deus pode saciar. Portanto, o bom pastor é aquele que conhece as fontes de águas tranquilas para as suas ovelhas. E eu quero aqui potencializar ao infinito a bondade de Deus, o pastoreio de Deus para conosco. Porque Deus não só conhece a fonte, Deus providenciou a fonte de água tranquila para que saciemos a sede existencial do nosso coração. No Evangelho de João, Cristo diz que Ele é a fonte de água viva e que quem beber da água dessa fonte jamais terá sede novamente. Em João capítulo 4, versículo 14 está escrito: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, terá a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Em João 7, verso 37 e 38, Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E em João capítulo 6, versículo 35, o próprio Jesus disse: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Olhe para esse mundo, olhe para o estilo de vida que os homens desse mundo estão vivendo, loucos, correndo atrás de tudo que esse mundo pode ofertar, a fim de preencher o vazio das suas almas. O prazer do sexo, o prazer das redes sociais, o prazer dos jogos, o prazer do entretenimento, o prazer do trabalho e muito trabalho, leituras, amizades, compras. Tudo isso são paliativos que não mata a sede de nossa alma que temos de Deus. Em outras palavras, queridos, não há como saciar esta sede existencial a qual nós nascemos com ela, a qual nós já viemos do ventre de nossas mães com ela, de outra forma, senão apenas crendo em Cristo. Cristo é o homem que pode matar a sede espiritual de nossas almas. Cristo é o pão da vida que pode matar a fome espiritual do nosso coração. Cristo é a água da vida que precisamos tomar para matar a sede existencial da nossa alma. Então, Cristo é a fonte de águas tranquilas providenciadas por Deus para as nossas almas. Logo em seguida, Davi vai falar no versículo número 3, o estado em que fica a alma de um homem que tem Deus por seu pastor. Veja o versículo 3. Refrigera-me a alma. Então veja, já comeu, já bebeu e agora está com a alma refrigerada. Davi diz que a alma fica refrigerada, renovada, reanimada, vivificada. A ideia aqui, irmãos, é a de tornar-se novo. A ideia de alma refrigerada aqui é a ideia de nascer de novo. É como que nascer de novo. Porque é interessante, quando nós olhamos para o Novo Testamento, é exatamente isso que acontece a um homem que confessa a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Ele nasceu de novo. A sua alma foi refrigerada. Em João capítulo 3, versículo 7, Jesus disse a Nicodemos: vocês precisam nascer de novo. Jesus está dizendo que não há outra forma pela qual o homem possa saciar a sede de sua alma, de conhecer a Deus. Não há outro caminho senão nascendo de novo. É disso que vocês precisam. Vocês precisam nascer de novo. Irmãos, todo aquele que está me ouvindo hoje à noite aqui, que já nasceu de novo, pode testificar, dizendo que o fato de conhecer Cristo como seu Senhor e Salvador, de tomar Jesus como seu Senhor e Salvador, pode testificar que houve um refrigério em sua alma, um nascer de novo, uma vida pulsante,
uma alegria indizível, uma felicidade incomparável e uma paz que excede todo o entendimento. Tudo isso lhe pervadiu a alma e esta foi a experiência mais magnífica que já lhe ocorreu nessa existência. Foi conhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. Em Atos capítulo 3, verso 19 e 20 está escrito: portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, de renovo, e que Ele envie o Cristo que já foi designado para vocês, Jesus. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, Paulo diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O que Paulo está dizendo é: se alguém está em Cristo, essa pessoa experimentou o refrigério da alma, o qual Deus pode dar aos seus filhos. Pergunto, deixe-me perguntar, você pode dar testemunho desse refrigério na sua alma? Você pode dar testemunho desse refrigério na sua vida? Você pode dizer que nasceu de novo? Você pode responder dessa nova vida em você, se isso aconteceu em você? Ou se você ainda vive com aquele sufoco do pecado, sufoco deste mundo, dos prazeres desta vida, tentando saciar a sede da sua alma com as coisas deste mundo, com o que este mundo tem a oferecer lá fora? Será se você pode dizer que experimentou da parte de Deus esse refrigério na sua alma? Por que os consultórios psicológicos andam tão lotados ultimamente, irmãos? E aqui eu declaro todo o meu respeito aos profissionais da psicologia, obviamente. Mas por que andam tão lotados? Viktor Frankl, aquele que sobreviveu ao Holocausto, em seu livro Em Busca de Sentido, ele falou claramente: muitas pessoas vêm ao consultório do psiquiatra em busca de ajuda, quando na verdade deviam ainda estar buscar a ajuda de um pastor, a ajuda de quem conhece a palavra de Deus. Porque muito da sede da alma do homem, da inquietação, das angústias, da agonia de mente, da angústia de coração, vem exatamente desse vazio espiritual que muitos vivem diariamente e não conseguem se encontrar. Então pergunto, você pode dar testemunho desse nascer de novo, desse refrigério na sua alma? Isso aconteceu na sua vida? No versículo 3 do Salmo 23, Davi diz que Deus, olha no versículo 3, o guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Primeiro ele foi alimentado, depois saciado, por fim refrigerado, tranquilizado e por fim guiado pelas veredas da justiça. Veredas aqui significam caminhos retos, não tortuosos, não escabrosos, mas retos. Os pastores deviam conhecer os melhores caminhos, os caminhos mais retos, para que as ovelhas pudessem caminhar tranquilamente de volta para o aprisco. Ouça, uma das características da ovelha é que ela não tem senso de direção. A ovelha não tem senso de direção. Uma ovelha, ela não sabe voltar sozinha para o aprisco. Ela precisa da presença do pastor para poder ser conduzida de volta para o aprisco. Daí a necessidade, meus irmãos, que aqueles que se desviaram do evangelho precisam de um pastor. Precisam de que alguém vá atrás deles, de que alguém os guie de volta ao aprisco celeste, ao ambiente da palavra de Deus. Porque a ovelha, ela não sabe voltar sozinha. E aqui eu digo a vocês, macromizando a ideia, assim também é a raça humana. Ela não sabe voltar sozinha para Deus. Ela se perdeu da vereda da justiça. Ela se perdeu dos caminhos retos. Não é à toa que a humanidade toma qualquer caminho achando que leva a Deus. A coisa mais comum que a gente ouve hoje em dia é:
toda religião leva a Deus. Já ouviu isso? Não, irmão, toda religião leva a Deus. Será? Será se toda religião leva a Deus? Puro engano, isso não é verdade. Tantas religiões espalhadas pelo globo terrestre só servem para provar que a raça humana está desgarrada, tentando voltar para o aprisco pelo caminho errado. E a Bíblia Sagrada é muito clara: só há um caminho de volta, só há uma vereda da justiça, só há um caminho de retorno para Deus. E sabe o que é mais maravilhoso ainda, de acordo com a Bíblia Sagrada? É que o próprio Deus, por amor do seu nome, nos proporcionou o caminho de volta, o caminho reto, a vereda da justiça pelo qual devemos seguir. Que caminho foi esse, pastor? Ele nos deu o seu Filho. Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a trilha, Jesus Cristo é a vereda da justiça. Uma vez um dos discípulos perguntou ao Senhor, Tomé, como sempre Tomé, queria saber qual caminho deveria seguir. Então Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo é o caminho, meu amigo e minha amiga. Cristo é a vereda da justiça no qual você precisa trilhar, você precisa conduzir a sua vida, você precisa dar sequência à sua história, por essa vereda da justiça que é Cristo. Precisamos ser guiados tão somente por Cristo, caso queiramos chegar ao aprisco eterno. Meus irmãos, triste do homem cuja vida é a de uma ovelha desgarrada, sem pastor, sem aprisco, andando errante pelos desertos da vida, à mercê dos perigos, dos lobos, dos chacais dessa existência, dos ladrões deste mundo e mercenários desta vida. Deixa eu dizer a vocês, há uma nítida diferença entre a ovelha que tem pastor e a ovelha que não tem pastor. A ovelha que tem pastor é bem cuidada, sua lã é bonita, valiosa, especial, ela é bem alimentada, ela é limpa, etc. Por exemplo, olhe para a vida de um homem que teme a Deus. Olhe para a vida de um homem que serve a Deus. Olhe para a vida de um homem e de uma mulher que vivem para a glória de Deus. E note como a vida desse homem que vive para o Senhor de um modo consciente, de um modo bíblico, note como a vida dele é abençoada, como a vida dele é diferente de absolutamente tudo. Por quê? Porque há quem cuide dele. Há quem se interesse por ele e por ela. Por exemplo, abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 112, rapidinho, por favor. Salmo 112. Versos de número 1 a 3. Aleluia! Bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Verso 7. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até que veja a derrota dos seus inimigos. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre e o seu poder se exaltará em glória. Agora vá comigo para o Salmo de número 128, por favor. Eu estou falando aqui exatamente do homem que teme a Deus, da mulher que teme a Deus. Salmo de número 128. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior de sua casa será como uma videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Paz
sobre Israel. É assim que vive um homem que teme verdadeiramente ao Senhor. Essas são as promessas que repousam sobre a sua cabeça. Por outro lado, a ovelha que não tem pastor, ela é mal cuidada, sua lã é suja, cheia de carrapichos, cheia de carrapatos, não tem valor, é feiosa e vive perdida. Não há quem cuide de seus ferimentos e arranhões. Olhe para a vida de quem não serve a Deus. Olhe para a vida de alguém que de fato não ama a Deus, não teme a Deus, não crê em Deus, rejeita Deus, despreza a palavra e seus valores. É perceptível que as bênçãos especiais de Deus não chegam nele, não repousam naquela vida. Este homem é conhecido na Bíblia como ímpio. Como ímpio, é assim que a Bíblia carimba esse homem. Ímpio, o homem que não serve a Deus, ele é tratado nas Escrituras como ímpio. E segundo a Bíblia, eu digo a vocês, não é bom ser tratado como ímpio pela Bíblia. Não há nada de especial e maravilhoso ser carimbado pela Bíblia como ímpio. O ímpio é alguém que experimenta o desprezo de Deus, o desprazer de Deus, tanto no tempo presente, e ainda sofrerá o castigo da sua ira na eternidade. Em Jó, capítulo 36, versículo 13, escute o que está escrito. Os ímpios de coração alimentam a ira, e quando são aprisionados por Deus, não clamam pedindo socorro. No Salmo, no Salmo 1, verso 4 a 6, diz assim: os ímpios são como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. No Salmo 9, verso 17 diz: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Provérbios 11, 31 diz assim: se o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Balaão foi um falso profeta do Antigo Testamento que queria morrer a morte dos justos, mesmo ele tendo vivido como um ímpio e não como um justo. Logo, seu pedido era impossível de ser atendido, porque ele não vivia como justo, ele vivia como ímpio. Isso quer dizer, meu amigo, que se você vive como justo, para Deus você morrerá como justo. Mas se você vive como um ímpio, para Deus você morrerá como um ímpio. E ninguém que está aqui hoje à noite nesse auditório é obrigado a morrer como morrem os ímpios. Absolutamente ninguém. E talvez você pergunte: pastor, o que eu posso fazer então? O que eu devo fazer para não morrer com os ímpios? E a palavra de Deus tem a resposta. Isaías capítulo 55, versículo 7. Que o ímpio abandone o seu mau caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. O ímpio deve abandonar o seu caminho. Se você está desviado do Evangelho, abandone esse caminho. Se você ainda não confessou Cristo e tomou Cristo como o único caminho da sua vida, abandone o caminho mau e tome Cristo para você. Porque se você está entendendo o que eu estou dizendo, que somente os que se convertem a Deus podem desfrutar do pastoreio de Deus, então você está tendo hoje uma chance inigualável, uma oportunidade possivelmente única para a sua vida, de deixar o caminho de rebeldia, de deixar o caminho do seu eu, de deixar o caminho do seu ego e se voltar para Cristo como o único caminho, a única vereda da justiça a qual você precisa caminhar por ela. Porque quando você chegar ao fim da sua vida terrena, e deixa eu dizer uma coisa aqui, você vai chegar, não importa a sua idade. Quando você chegar ao fim da sua vida neste mundo, e isso vai acontecer, não tem ninguém aqui que foi plantado para a semente, vai chegar para todos que estão aqui, inclusive para mim.
No dia que esse dia chegar, você verá que não havia uma opção melhor a ser tomada do que a submeter a sua vida ao senhorio de Cristo até o último segundo de sua existência nessa terra. Nunca vi ninguém se arrepender na hora da morte de ter sido crente a vida toda. Nunca vi ninguém se arrepender na hora da morte de ter confessado Cristo como seu Senhor e Salvador. Nunca vi ninguém se arrepender na hora da morte de ter tomado Cristo e poder dizer no leito de morte de todo o seu coração: o Senhor é o meu pastor. Nunca vi ninguém se arrepender nessa hora de ter o Senhor como seu pastor. Eu já vi o contrário. Leia um livro até antigo que fala sobre as últimas palavras dos grandes filósofos deste mundo. O próprio Goethe, o poeta alemão que se declarou ateu, suas últimas palavras ele dizia: mais luz, mais luz, mais luz. Possivelmente ele estava já visualizando as profundas trevas nas quais ele seria lançado por toda a eternidade. Ninguém na hora da morte vai se arrepender de ter tomado o caminho da vida, que é Cristo Jesus nosso Senhor. Ninguém. Para ganhar mais convicção disso, veja o que o salmista disse no versículo 4 do Salmo de 23, número 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. O salmista sabia que chegaria momentos de perigo, onde a morte estaria bem perto dele, que haveria vales escuros a serem atravessados. Todavia, ele nos diz que não temerá mal algum que possa lhe sobrevir, porque a presença do Senhor é com ele. Essa coragem toda não se dá porque ele é o rei de Israel, não se dá porque ele tem a maior fortuna da época entre os reis, não se dá por isso. A coragem diante da noite mais escura da alma se dá, ele diz, porque tu estás comigo. Por causa da presença do Senhor. Meus irmãos, não existe momento mais apavorante para o ser humano do que aquele da iminência da morte. Quando você sabe que ainda em pouco tempo as luzes da ribalta desta vida se apagarão para sempre. O escritor aos Hebreus nos fala sobre o pavor da morte. O pavor da morte daqueles que estão sujeitos à escravidão por toda a vida. Só quem já teve no leito de um hospital desenganado pelos médicos sabe o que é o pavor da morte. Ou quem já recebeu o diagnóstico de um câncer maligno e foi curado sabe também o que é o pavor da morte. Ou então quem já sofreu um assalto com uma arma apontada para a sua cabeça sabe o que significa o pavor da morte. Quando você fica suspenso entre este tempo e a eternidade. Este é o vale da sombra da morte. O salmista está dizendo que este pavor da morte não o assombra. Por que não o assombra? Porque ele sabe que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, está com ele exatamente naquele momento. A presença de Deus é o seu consolo, a sua segurança, a rocha na qual ele está firmado. E isso, meus irmãos, mais uma vez aponta para Jesus Cristo no Novo Testamento. Aponta para o nosso Senhor. Porque Jesus disse que jamais deixaria as suas ovelhas sozinhas e abandonadas. Por exemplo, abra rapidinho a sua Bíblia comigo em João capítulo número 10. João 10, nós vamos ler alguns versículos aqui e você perceberá que segurança o Senhor nos dá, nos oferece da sua presença conosco, na condição de suas ovelhas. Verso de número 11 a 15 diz assim: eu sou o bom pastor,
O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Agora veja o verso de número 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém, nem o diabo, nem as enfermidades, nem a morte, seja lá qual demônio for, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Você está ali guardado nas mãos de Cristo. Ninguém pode tomar você daquele lugar especial. Então perceba, Cristo é o bom pastor do Salmo 23. Cristo é esse bom pastor. A maneira como Deus cuidava de Davi, Cristo cuida diariamente da sua igreja. Perceba a semelhança, perceba como isso está ligado uma coisa à outra. Irmãos, quando Cristo se encontrou com a irmã de Lázaro de Betânia, estando Lázaro morto há 4 dias, ela disse assim: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, no entanto, diz a ela: teu irmão há de ressurgir. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? Em outras palavras, para quem crê em Cristo, o vale da sombra da morte não é o fim. Para quem crê em Cristo, o vale da sombra da morte, ele é apenas uma passagem entre o nosso momento atual e a nossa eternidade com o nosso Salvador. Quem crê em Cristo vai desfrutar da vida eterna e da ressurreição. A grande questão é: você crê nisso? Por isso que Jesus pergunta a Marta: você crê nisso? Temos fé realmente que quem está em Cristo, ainda que morra, viverá? Você tem fé realmente que ainda que amanhã você receba um diagnóstico de câncer maligno, ainda assim você viverá eternamente com o Senhor? Você crê que ainda que uma tragédia se abale sobre a sua cabeça, como aconteceu com Jó, os filhos de Jó, toda a sua família, até mesmo a sua saúde, ainda assim você possa dizer como Jó falou: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Você pode dizer isso com convicção? Essa é a grande questão e o grande desafio. Por quê, pastor? Porque é muito fácil crer em Deus quando tudo está bem. É muito fácil crer em Deus quando o contra-cheque está em ordem. Quando todo mês cai a aposentadoria certinha. Quando tudo está bem, a despesa está bem, os filhos estão com saúde, né? Está todo mundo reunido bem em casa, no almoço de domingo. É muito fácil crer em Deus aí. O desafio é crer no vale. O desafio é ser crente no vale, nos momentos difíceis, nos momentos de perigos da existência. O crente fiel é aquele que confia em Deus quando tudo parece perdido, como fez Abraão, e o povo ria de Abraão, e o povo ria de Sara, e Abraão continuou crendo na promessa, a ponto de Paulo dizer que ele creu contra a esperança. Muitos riam de Noé, Noé construindo a arca e anunciando o juízo, e Noé construindo a arca e anunciando o juízo, e muitos rindo e zombando de Noé, até que veio o dilúvio e levou a todos. O desafio é crer contra a esperança, porque são nos vales onde a nossa fé é testada. São nos vales, são nas noites escuras da alma, onde provamos se realmente amamos a Deus ou não. Por que nós temos, se não me falha a memória, acho que 60 milhões de evangélicos no Brasil? Acho que no último censo deu quase isso. Por que temos? E eu respondo a vocês: porque ainda temos um país próspero. Porque ainda temos um país próspero. Eu queria ver se nós estivéssemos debaixo de uma perseguição ferrenha, se esse número de 60 milhões seria real, se ele existiria de fato.
estivéssemos de fato passando pelo vale da sombra da morte, uma criança tentando decorar o versículo 1 do Salmo 23, ela dizia assim: o Senhor é o meu pastor, nada me preocupará. O Senhor é o meu pastor, nada me preocupará. Mesmo não sendo essas palavras, mas a essência é esta mesma: o Senhor é o meu pastor, nada me preocupará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada me preocupará. Ainda que tudo pareça contra mim, nada me preocupará. Ainda que eu seja lançado na fogueira por causa da minha fé, nada me preocupará. Ainda que eu seja condenado à prisão eterna por crer em Cristo, nada me preocupará. Ainda que venha o que vier contra mim, contra a minha família, contra a minha fé, contra a minha vida, nada me preocupará, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Isso é o entendimento correto. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o bordão e o cajado. E aqui tem um detalhe importante, você não pode perder isso aqui. O bordão e o cajado significa a presença de proteção do Senhor. A presença de proteção. Um pastor, ele protegia as suas ovelhas com o bordão e com o cajado. Não apenas protegia, como guiava. Dava direção para as ovelhas. E quando uma, às vezes, caía em uma fenda, numa rocha, ele usava o cajado para puxá-la. O cajado tinha uma ponta envergada, e ele usava o cajado para puxar e tirá-la dali, arrastá-la dali. Isso significava cuidado, o cuidado de proteger, de guardar. Enquanto Deus usar o seu cajado e o seu bordão para com a sua vida, durma tranquilo. Isto significa que Ele continua cuidando de você. Às vezes o cajado vai vir como disciplina de Deus. Às vezes o cajado vai vir como uma peia de Deus mesmo. Uma peia. É como dizia Spurgeon: se você foi abençoado por Deus neste mundo, espere que Ele vai vir com um cajado logo em seguida. Então o cajado significa isso mesmo, essa peia, essa disciplina. Porque Ele é Pai, e como Pai, Ele disciplina. Então quem é alcançado pelo cajado do Senhor, mesmo que ande pelo vale da sombra da morte, não deve temer mal algum, pois a presença de Deus dissipa todo o pavor da morte, e em seu coração há uma bendita esperança de vida eterna. Veja as palavras do puritano Thomas Brooks. Ele disse: para um santo, a morte não é nada mais do que tirar uma linda flor do deserto e plantá-la no jardim do paraíso. D.L. Moody, o famoso evangelista americano, disse assim: algum dia vocês lerão nos jornais que D.L. Moody de East Northfield morreu. Não creiam absolutamente, porque naquele dia D.L. Moody estará mais vivo do que nunca na presença de seu Senhor. E John Blanchard disse: quando a morte derruba um cristão, ele cai no céu. Se a morte lhe derrubar hoje, sabe onde você vai cair? No céu. Glória a Deus. Então o versículo 5 do Salmo 23 vem a calhar com o versículo 4, no sentido de segurança. Ele proporciona segurança. Quando ele diz que Deus lhe prepara uma mesa na presença dos seus inimigos. A ideia aqui é a de que, no momento que ele estiver sob pressão, os seus inimigos lhe perseguindo, lhe acossando, ao invés dele estar arrancando os cabelos da cabeça, de nervoso, de medroso, de preocupado, de ansioso, ele está sossegado com um banquete à sua frente. Sua cabeça está ungida com óleo, ou seja, tranquilidade, a autoridade, desfrutando tranquilamente da providência de Deus. Por quê? Porque ele sabe que o seu refúgio, a sua fortaleza, o seu escudo é o Senhor dos exércitos, e não há quem possa resisti-lo. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós?
Então ele encerra o salmo, Davi vai encerrar esse salmo num clímax de completo triunfo e glória. E eu quero que você volte comigo ao versículo número 6 do Salmo 23. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Irmãos, Davi não poderia terminar melhor este salmo do que com essas palavras. Ele foi inspirado de fato pelo Espírito Santo. Ele acredita que enquanto for ovelha do rebanho de Deus e habitar, veja o ambiente, na casa do Senhor, adorá-lo de todo o coração, a bondade e a misericórdia dele, certamente, ele diz, sem sombra de dúvida, lhe seguirão dia sim, dia não. É isso? Não. Todos os dias da sua vida, faça sol ou faça chuva, esteja nublado ou o sol esteja brilhando, a bondade do Senhor estará ali, lhe acompanhando todos os dias. A eternidade com o Senhor seria o seu maior trunfo. E ele disse: e depois que acabarem os meus dias, estarei com o Senhor, habitarei na sua casa para todo o sempre. O salmista está nos revelando aqui, meus irmãos, o segredo de uma eternidade feliz. As pessoas procuram muito. Qual é o segredo da felicidade? Qual é o segredo da felicidade? Está aqui o segredo da vida feliz. O segredo da vida feliz é esse aqui: viver todos os dias aqui neste mundo, cercado com a bondade e a misericórdia do Senhor as nossas vidas. Todo dia, todo dia. E por fim, habitar para sempre na sua presença. Meus irmãos, que glorioso dia será aquele quando nos encontrarmos de uma vez por todas nas mansões eternais. No versículo 6 ele disse: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Isso indica o tempo presente, o momento presente, de que Deus não lhe abandonará, de que o Senhor cuidará de você, de que o Senhor se fará presente com você, com a sua vida, todos os dias, enquanto você se apegar a Ele com amor. E no final ele diz: e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Isso aqui indica eternidade, para sempre, por todos os minutos da eternidade, por todas as horas, por todos os segundos, eternidade, para sempre. Eu digo a vocês, oh, que glorioso dia será aquele, quando nos encontrarmos de uma vez por todas nas mansões eternas, quando ali não mais houver vale da sombra da morte para atravessar, quando ali não mais houver inimigos para nos espreitar, gente mal para nos perseguir, para nos invejar, para desejar a nossa queda, quando todas as intempéries desta vida, todas as dores, todas as doenças, todas as dificuldades cessarem de vez, quando não houver mais nenhuma lágrima para chorar e nenhuma dor a mais para sentir, quando nunca mais arder o sol sobre as nossas cabeças e não temermos mais a tempestades, a furacões, a terremotos, a guerras, a pandemias, a epidemia, seja lá o que for. Por quê? Por quê, pastor? Porque nós chegamos em casa, nós chegamos em nosso lar, nós chegamos na casa do nosso Pai e para sempre desfrutaremos da presença de Deus nosso Senhor. Aí sim, meus irmãos, chegará seu dia em que de fato haverá um só pastor e um só rebanho para a glória de Deus Pai. Já viu aquele ditadozinho: quem vai para casa não se molha? Quem vai para casa não se molha. Eu via muito isso quando eu saía da escola para casa, né? Ia correndo no meio da chuva e alguém dizia: quem vai para casa não se molha. Assim é o crente em direção ao céu. Nós estamos indo para casa, meus irmãos. E ainda que com todas as tempestades e chuvas desta vida, elas tentem nos parar, tentem nos fazer desanimar, tentem nos fazer voltar atrás,
Saiba disso, você está indo para casa, está indo para receber uma roupa nova, com um linho finíssimo, que são os atos de justiça dos santos. Lembre, você está voltando para casa. Glória a Deus. É isso que o crente tem em mente. Por isso que a gente cantou aqui no hino 331, que diz assim: mas as sombras deste vale de uma vez se desfarão, com a vinda muito gloriosa do Senhor da criação. Eia, pois, ó vós remidos, escutai-o a repetir: há sim sombras neste vale, mas há glória no porvir. Glória a Deus. Aleluia. A glória esperando cada um de nós no porvir. Permita-me concluir essa mensagem com a história que um certo homem foi com um amigo ao teatro assistir uma declamação do Salmo 23, feita por um ator muito famoso, muito famoso. Ao sair dali, ao sair daquela declamação, junto com seu amigo, eles entraram numa igreja bem próxima. E o pastor, um senhor já velhinho da cabeça branca, estava exatamente pregando no Salmo 23. Então um amigo olhou para o outro e perguntou: que diferença você notou entre o Salmo 23 declamado pelo ator e o Salmo 23 pregado pelo pastor? E o amigo então respondeu muito emocionado, disse: a diferença que eu notei é que o ator conhece o salmo do pastor, já o pregador conhece o pastor do salmo. Eu pergunto: você conhece o pastor do salmo? Você é a ovelha do pastor do salmo? Queira Deus que essa seja a nossa história, a nossa realidade, em não sermos íntimos apenas do salmo do pastor, mas sermos íntimos do pastor do salmo, do pastor que dá sentido ao Salmo 23. No Salmo de número 100 está escrito as seguintes palavras: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico, saibam que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entre por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hino de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Vamos ler mais uma vez esse último versículo? Vamos lá, 1, 2, 3. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Glória a Deus, aleluia, graças a Deus. Vamos nos colocar de pé, gratos ao Senhor por sua palavra. Você que ouviu esta mensagem e que ainda não é ovelha do rebanho do Senhor, como as Escrituras dizem que tem que ser, mas